E boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma atividade do Centro de Estudos Psicanalíticos, do CEP. Sou Marta Colaboni e hoje, junto com o coordenador da mesa, José Luiz Tavares, vou estar com vocês na mediação deste debate, que hoje conversará sobre Na linha de frente, um espaço de convergência para a psicanálise, a medicina e a enfermagem diante da pandemia pela Covid-19. Antes da apresentação de nossas convidadas e de nosso colega, e hoje na condição de convidado e debatedor, eu convido o Fábio Bertolozzi, coordenação de comunicação do CEP, para fazer algumas informações e nos fazer alguns convites. Então, por gentileza, Fábio. Boa noite a todos, obrigado, Marta. Teremos 12 atividades agora no mês de março. Dentre elas, temos alguns destaques interessantes que eu gostaria de dividir com vocês. No dia 4 de março, Psicanálise, Cinema e Séries, será sobre a série Psi, coordenação Karen de Paula e comentários de Maximilian Carigares e Ricardo Goldenberg. Dia 5, inicia-se Oficina Clínica, o percurso da análise. A psicanalista convidada é Rita Bissego Vogelar. Dia 11, temos o seminário de curta duração, Psicanálise e Raça, o Psíquico e Político, com o docente Tami Ayush. Dia 18, temos a reunião temática Ressentimento, com a docente Maria Rita Kell. Temos também, dia 25, o início do estudo de caso, com o psicanalista convidado Felipe Lessa da Fonseca, e dia 25, Reflexões Teórico-Clínicas, as transferências múltiplas e o grupo analista, com o docente Thales A.M. Absaber. Convido vocês todos a darem uma olhada, por favor, em nosso site, no calendário do site, para conhecer as 12 atividades do mês de março de 2022. Muito obrigado pela atenção de vocês, boa noite e um bom debate. Obrigada, Fábio. Então, antes de apresentar nosso convidado e as nossas convidadas, eu gostaria de explicar a dinâmica deste debate. Os microfones, durante as falas, ficarão silenciados. Comentários, perguntas podem ser feitas no chat, e para quem quiser fazer a sua pergunta diretamente ao convidado ou às convidadas, peço a gentileza de acionar o ícone que fica na barra inferior da tela com a mão. E aí, na ordem em que se inscreve, os microfones serão liberados. Peço também a gentileza que, para quem está na sala, coloque o nome completo, às vezes aparece só o iPhone, alguma coisa, porque isso facilita caso precise de alguma informação ou algum recado. Então, combinamos assim, que passaremos as próximas 2 horas. Eu dou início à apresentação, peço licença de apresentar e dizer que a ordem da fala começará com a enfermeira e psicanalista Delza Rodrigues Souza, enfermeira do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e mestre em Ciências pela Escola de Enfermagem da USP, no Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica. Sua experiência como enfermeira tem se dado em atenção à saúde mental nos centros de atenção psicossocial, álcool e outras drogas, em unidades de acolhimento transitório e residência terapêutica, em unidades de internação clínica e cirúrgica de adultos. Lembrando, Delza é psicanalista de formação pelo CEP. Na sequência, temos a fala de José Luiz Tavares, médico psicanalista, também formado pelo CEP, é membro da rede de atendimentos desta casa, coordenador do setor de palestras, é doutor em medicina pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, Unifesp, e pós-doutor pelo Imperial College do Reino Unido. Tem uma série de artigos publicados, versando sobre psicanálise, literatura e temas da contemporaneidade. E hoje também, José Luiz Tavares é docente do curso de formação em psicanálise aqui do CEP. Finalizando a fala, teremos a doutora Margarete Dalcomo, doutora em medicina pela Unifesp, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, colunista do Globo, em A Hora da Ciência, inclusive um conjunto dos seus artigos foi recém-lançado
no livro publicado chamado Um Tempo para Não Esquecer, a visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus, futuro da saúde. Também é consultora do Banco Mundial para doenças respiratórias, membro do grupo de experts para medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde, professora da PUC do Rio de Janeiro, e atualmente recém-eleita, biênio 22-24, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Cada um terá por volta de 20, 25 minutos de fala e depois abriremos para a conversa. Então, peço a gentileza de Delza dar início à sua fala. Muito obrigada, mais uma vez sejam bem-vindas e que tenhamos um bom encontro. Olá, obrigada. Boa noite a todos. Eu queria agradecer essa oportunidade, desses fatos tão importantes, de a gente poder falar sobre a pandemia, né? Queria agradecer ao Luiz, a Margarete, toda a equipe do CEP que se envolve, né, na programação desses eventos e na disseminação dele, né? Muito importante para a gente nesse momento. O tema do debate é muito interessante, né? Porque eu acho que a principal convergência, né, em todas essas áreas do saber, a enfermagem, a medicina e a psicanálise, vai de encontro que nós todos, de alguma forma, estamos procurando lidar com o sofrimento humano, né? A enfermagem é um campo do saber que, historicamente, vem organizada, né, no modelo biomédico, que muitas vezes se coaduna simplesmente no corpo, né, no organismo, muitas vezes desvincula o sujeito da sua singularidade, da sua pessoalidade, da sua coletividade. O que põe em xeque, muitas vezes, os próprios conceitos da saúde, né, da própria Organização Mundial da Saúde, que a saúde é um bem-estar físico, psíquico, de qualquer ausência de doença, etc., né? E aí a gente desvincula totalmente dos diferentes modos de sofrer, desconsiderando, então, as características histórica e social, né, das doenças e dos agravos à saúde. Eu acho que com a pandemia do Covid-19, todas essas dificuldades, não só, né, a gente pensar na atenção em saúde, mas a gente pensar na vida, ficou muito aguda, né, muito explicitada. Principalmente as políticas de saúde, né? Os desafios, né, em todas as áreas envolvendo a vida foram, de uma maneira, colocados em xeque, por exemplo, né, o gerenciamento do SUS, a questão das faltas de leitos, das faltas de materiais, das faltas de profissionais, né? E eu acho que o próprio desafio, por ser uma doença desconhecida, né, que a gente foi aprendendo a fazer, né, aprendendo a lidar, né, com a pandemia. Fomos aprendendo, lidando com a pandemia, né? E hoje eu acho que a gente se encontra no momento de saber fazer com a pandemia, né? Nós já sabemos o que fazer, né, com as medidas de proteção, com o avanço da vacina, né? E eu acho que a gente, aos poucos, está retomando, né, a nossa vida, incluindo a pandemia, né, que jamais pode deixar de ser esquecida, né? A gente precisa ter um marco, né? Essa pandemia tem um marco histórico e a gente não pode esquecer que daqui para frente nunca a saúde vai ser a mesma, né? A gente tem que considerar a pandemia, né, como uma coisa que sempre vai estar presente, embora, né, ela seja incluída de uma forma como qualquer outra doença, né? Mas isso depende muito do avanço ainda, né, da conscientização da própria coletividade no geral, né, do que causa essa pandemia, né, assim, até inclusive da questão da vacina, né, assim, porque muitas pessoas ainda, né, não se vacinaram, isso é muito importante, né, para a gente controlar essa pandemia, e muitas pessoas ainda têm uma crença que é anti-ciência, né, então eu acho que isso, conforme a pandemia foi avançando, e muito mais agora no momento da vacina, a gente percebe que muitas pessoas ainda não estão se vacinando, né. No hospital, a gente teve forma muito própria de lidando com essa doença, mas isso foi se coadunando, e hoje em dia, no hospital, a gente já lida com o Covid como uma doença endêmica, né? E isso vai se dando a cada dia, e ela já está no nosso dia a dia, né? Ela já se faz presente como uma doença, como qualquer outra, no sentido que há formas de combater com as medidas de precaução e com as medidas
de tratamento que já avançaram muito e também com a vacina, né? Pensando no sofrimento, acho que a enfermagem já tem, né, colocado no seu campo do saber, agregado no seu campo do saber, outras práticas, né, de outras áreas do conhecimento, como psicanálise, por exemplo, e já está fortalecendo essa interdisciplinaridade, no sentido de compreender o sofrimento, por exemplo, no caso da Covid, né, a gente vê muitos casos em que nós precisamos, por exemplo, né, por medidas de prevenção de contaminação, né, explicar para essas pessoas, esses familiares, que não era possível acompanhamento junto da pessoa presencial, né? E esse acolhimento também é feito de uma maneira de você também poder escutar esse familiar, né? Todo o sofrimento que envolve e todo, né, a vulnerabilidade que se encontra tanto a família como o paciente num momento como esse, né? A vulnerabilidade de não poder estar próximo, né, da pessoa que a gente ama e de não poder amparar num momento de sofrimento tão grande. Uma outra questão muito importante é que esse sofrimento também se fez presente entre os profissionais, né? Porque nós também, né, somos humanos, nós também tivemos muito medo de se contaminar e de adoecer. Juntando a isso todas as precariedades que no começo se fez presente, como a falta de materiais, como a falta de leitos, isso se deu de uma forma muito, muito aguda. Então, a gente tivemos muito, assim, delicadeza de acontecer um acolhimento entre nós, de se fortalecermos uns aos outros e para seguir adiante, né? E eu acho que a gente está nesse momento agora, que é um momento de saber fazer com a pandemia, né? Saber fazer com o vírus e a cada dia mais, né? A gente entender a importância dos profissionais de saúde, que eu acho que nesse momento isso é reconhecido, mas eu acho que no início da pandemia, né? Isso foi de uma importância tremenda, né? Inclusive, eu acho que até esse tema do debate na linha de frente, né? Que colocam os profissionais como soldados, enfim, depois como heróis, nós recebemos aplausos e tudo, isso é muito importante, o reconhecimento do nosso trabalho, mas ainda o reconhecimento dos profissionais de saúde ainda está muito a desejar, no sentido que, atualmente, né, as políticas de saúde e as políticas como um todo vêm, de uma certa forma, precarizando muito mais o trabalho, né? A precarização do trabalho, dos contratos de trabalho, dos direitos trabalhistas, né? E a gente observa que, hoje em dia, muitos hospitais estão dispensando os profissionais, né? Houveram muitas contratações de emergência por conta da pandemia, que tinham que haver mesmo, e, de uma forma ou de outra, essas pessoas, né, por terem os seus contratos frágeis, né, estão sendo dispensadas nesse momento, né? Então, eu acho que isso é uma questão que fica, né, para a gente pensar e discutir que saúde que a gente quer, que hospital que a gente quer, né, como que a gente vai continuar gerenciando o SUS nesse sentido. E eu penso que a psicanálise, né, é uma grande área que pode possibilitar acolher esse sofrimento dos profissionais, né, de poder estar junto com eles, ouvi-los, né, como pessoas, né, que estão ali também com a sua subjetividade em xeque, né, fazendo o melhor de si, mas também sofrendo, né? Assim, muitas vezes o processo de trabalho não admite, né, as pessoas poderem falar do seu sofrimento, das suas angústias. E eu acho que está mais que na hora, né, da gente pensar formas, né, de intervir nessas questões dentro das instituições, né, o sofrimento profissional. Uma das possibilidades, né, são as questões, as intervenções grupais, mas a gente vê ainda pouquíssima disponibilização desses espaços, né? Ainda há, mas ainda é muito tímido, né? Esses espaços onde os profissionais podem falar, né, do sofrimento que é gerado no seu próprio trabalho. E
Acho que a minha fala vai ficando por aqui, era isso que eu queria dizer. Obrigada, viu, a todos. Obrigada, Delza. Convido, então, a sua fala, colega José Luiz Tavares. Vocês me ouvem agora? Sim, agora sim. Tá. Eu estou sem fone de ouvido e, se não me ouvirem bem, por favor, peço, eu coloco o fone. Mas conseguem me ouvir? Sim. Tá bom. Bom, boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer ao CEP o convite para participar e coordenar esse debate sobre um tema tão importante e atual. E quero agradecer também a Margarete e a Delza, já devidamente apresentadas, que aceitaram o convite que fizemos. E, finalmente, também registrar o agradecimento aos que estão aqui conosco numa noite de sexta-feira para esse debate que nós intitulamos Na Linha de Frente, um espaço de convergência para a psicanálise, a medicina e a enfermagem diante da pandemia pelo coronavírus. Eu pensei qual poderia ser essa linha de frente, né, para a qual essas três abordagens poderiam convergir. E, dentro de algumas perspectivas possíveis, eu escolhi a clínica. Ou seja, eu organizei a minha fala tendo como ponto central alguns recortes de um atendimento clínico, psicanalítico, de um paciente que iniciou seu percurso comigo em meio à pandemia. Não se trata de um relato de caso, mas sim de compartilhar recortes de suas sessões que me propiciaram algumas reflexões que, me parece, poderão contribuir para o debate. Eu vou abordar o material, então, sob duas perspectivas. A primeira se refere às questões da angústia, do trauma e do desamparo, que me parecem centrais no sofrimento psíquico desse paciente. E a segunda perspectiva se refere à questão da importância da narrativa do trauma e o papel do coletivo em situações de catástrofe, e como isso se fez presente de modo surpreendente durante o atendimento desse analisando. Eu vou chamá-lo de João. E em nosso primeiro encontro online, então logo a tela do WhatsApp abre, o João me diz: resolvi buscar atendimento porque não estou dando conta do mal-estar que estou sentindo no trabalho. Sou enfermeiro e trabalho em uma unidade de atendimento intensivo para pacientes com coronavírus. Eu moro sozinho e, quando eu chego em casa depois dos plantões, continuo escutando os sons dos aparelhos da enfermaria. Aqueles sons não saem da minha cabeça. Quando vou deitar e fecho os olhos para dormir, eu não consigo, fica um escuro frio dentro de mim, cheio daqueles sons dos aparelhos. Fico muito angustiado, eu me sinto mal, me sinto culpado, eu não consigo ajudar muito aquelas pessoas. Você não sabe o que é estar no plantão e ver morrer pacientes todos os dias, às vezes mais de um por dia. Fico com uma sensação de impotência, me sinto perdido, sozinho, não sei muito bem o que mais eu poderia fazer. E tem mais. Aqueles pacientes estão ali porque o sistema de saúde que nós temos é falho e a doença se espalhou rapidamente. Isso também me faz muito mal. Estou com um monte de coisas engasgadas aqui dentro. Bom, essa foi a primeira manifestação inicial de João. São temas que retornaram em várias de suas sessões subsequentes. Ele conta das experiências no trabalho que ele não consegue processar e que lhe fazem se sentir perdido e sozinho. É como se a gravidade do impacto do sofrimento que ele experimenta fosse maior do que a sua capacidade de elaboração, e daí a angústia sobre a qual ele fala, e a dificuldade para expressar em palavras a intensidade do mal-estar que ele está sentindo. Ou seja, uma experiência traumática. Além disso, ele fala sobre responsabilidade individual e responsabilidade coletiva na pandemia. A pandemia pelo coronavírus interferiu no corpo biológico, colocou em xeque os laços sociais e afetou nossos recursos psíquicos protetores, nos deixando expostos à revivescência da experiência do desamparo, um tema que está desde o início presente na obra de Freud. No seu texto Projeto para uma Psicologia Científica, de 1895, ele introduz a questão da vivência de satisfação, quando ele aborda a insuficiência psicomotora do recém-nascido, que depende de um outro para satisfazer suas necessidades básicas, geralmente a mãe ou alguém que faça essa função.
Nesse estado de insuficiência e desamparo, há um aumento da tensão que o recém-nascido não consegue dominar por si só. E, ao depender de um outro para garantir sua sobrevivência, instaura-se a importância dessa dinâmica em sua constituição subjetiva, desde o momento de sua chegada no mundo. É uma experiência à qual todos nós estamos expostos. Freud aborda a questão da angústia em vários momentos do seu percurso. Na mesma época em que ele está escrevendo o projeto, ele publica o seu texto sobre a neurose de angústia, que ele considera como sendo decorrente de um processo somático, relacionado a disfunções na vida sexual que levariam a um aumento da excitação, sem a devida descarga nem elaboração psíquica. Anos mais tarde, Freud passa a examinar a angústia sob um outro referencial, no qual estímulos psíquicos não elaborados representariam uma ameaça interna. É um perigo pulsional, do qual não há possibilidade de fuga. E, para defender-se desses estímulos, o sujeito recorreria ao recalque. Consolida-se, então, a sua primeira teoria da angústia, na qual o afeto recalcado gera angústia, diz ele no texto intitulado Angústia, de 1917. Mais ou menos 10 anos após, em 26, ele novamente aborda essa questão no seu texto Inibição, Sintoma e Angústia. Aqui ele considera que seria a angústia decorrente do ato do nascimento que geraria o recalque, sendo este um dos mecanismos praticados para a defesa dessa angústia no momento do nascimento. Dessa forma, a angústia seria desencadeante do recalque, e não o contrário. E o perigo em questão aqui é o momento da separação mãe-filho, uma experiência de desamparo, tanto de ordem biológica como psíquica. Freud faz desse estado de desamparo no ato do nascimento o protótipo das situações traumáticas. Nesse momento, ele está propondo, então, sua segunda teoria da angústia, a angústia gerando o recalque. Nesse mesmo texto de 26, ele sublinha que o desamparo é a causa fundamental da angústia. E, para o adulto, o estado de desamparo é o protótipo da situação traumática geradora de angústia e que vai se manifestar repetidamente ao longo da vida, exigindo do sujeito alguma forma de lidar com a revivescência dessa experiência. Logo após, em 1930, no texto Mal-Estar na Civilização, Freud postula que o sofrimento humano surge a partir de 3 condições: as relativas ao nosso próprio corpo, condenado à deterioração biológica natural, as relativas às ameaças do mundo externo, que podem voltar-se destrutivamente contra nós, e as relativas aos nossos relacionamentos com outros seres humanos, sendo esta última condição a que talvez seja a mais penosa de todas. Na pandemia pelo coronavírus, nós nos deparamos com essas 3 condições: nosso risco de adoecimento, a ameaça do mundo externo, representada pelo vírus, e quanto à terceira condição, que se refere ao nosso relacionamento com outros seres humanos, vale comentar que, sim, podemos fazer frente ao desamparo pelas articulações civilizatórias, quando laços sociais se constroem. Algo já apontado por Shakespeare, quando faz Rei Lear dizer, no terceiro ato, que o homem, sem os recursos da civilização, é só um pobre animal. Pois bem, quando o mal-estar da vida em sociedade se faz presente e diferentes modalidades de abandono surgem, nós nos colocamos em condições de vulnerabilidade. Os laços estabelecidos podem se tornar comprometidos. São os cenários vistos nos momentos de barbárie social, que apontam para a nossa impotência e desamparo. Com a pandemia pelo coronavírus, estamos experimentando não apenas a barbárie biológica da doença, mas também a barbárie social, que se faz presente nas dinâmicas sociais e políticas em que estamos imersos. A associação entre trauma, angústia e desamparo na pandemia pelo coronavírus evocou em muitos de nós, como também em mim, a lembrança literária da obra A Peste, de Albert Camus. Publicado em 1947, o romance constrói uma narrativa sobre uma epidemia de peste bubônica na pequena cidade de Oran, na Argélia, sendo o médico Rie o protagonista. Ao lermos essa obra, nos deparamos com uma ficção que descreve de modo surpreendentemente semelhante e incômodo as situações que estamos vivendo nos últimos 2 anos no país, por conta da pandemia pelo coronavírus. No romance A Peste,
Camus nos conta sobre a minimização da gravidade da situação no início da pandemia pela população, pela imprensa e autoridades. Camus nos fala sobre o sentimento de exílio e aprisionamento decorrentes do isolamento que interferiu nos laços sociais. Há um certo ponto do romance em que as portas da cidade chegam a ser fechadas. E, além disso, Camus também nos fala da resistência das autoridades com as quais o médico Rie tem que lidar para a adoção de medidas para o enfrentamento da peste. Há um ambiente de negacionismo por parte das autoridades e também de alguns médicos que aprovam essas autoridades, que distorciam os números relativos ao adoecimento, assim como o número de óbitos. O sistema de saúde, no romance, entrou em colapso, assim como o funerário, dificultando os sepultamentos. Mas, ainda assim, a morte era banalizada. Com a piora da situação, a prefeitura e a população renderam-se à gravidade e, a partir de certo momento, coincidindo com o desenvolvimento e o uso de um soro localmente produzido, a doença começou a ceder. A cidade foi reaberta e a população nas ruas celebrava o final daquela experiência traumática. Mas o que eu queria destacar nesse romance, de modo especial, é o papel do envolvimento coletivo nessa situação de catástrofe, que Camus constrói de modo pungente quando a personagem Tahu, amigo do médico Rie, começa a organizar equipes voluntárias para atuarem em conjunto com as equipes médicas, que, já exaustas, começavam a claudicar. Nesse momento, o médico Rie então diz: já não há mais destinos individuais, mas uma história coletiva, que era a peste e os sentimentos compartilhados por todos. Nesse romance, Camus faz uma contundente associação do horror da peste em Oran com o horror das atrocidades cometidas pelo nazismo na Segunda Guerra. A Peste foi escrita entre 42 e 47. Nesse período, Camus também atuou intensamente em jornais clandestinos. Há que se considerar o contexto histórico no qual a obra foi escrita, que coincide com a ocupação do exército alemão em Paris. No dia em que os alemães invadiram e ocuparam Paris, Camus escreve: são como ratos. É impossível não associar a peste dos ratos com a peste nazista. Inclusive, a festa pelo fim da quarentena na ficção não casualmente se dá num dia 25, como lemos no romance, em uma possível alusão à comemoração popular pela libertação de Paris, em um certo dia 25 também, 25 de agosto de 44. Nessa obra, Camus refere-se aos ratos que suprimem o direito básico do homem, o direito à vida, uma vida digna, e faz do seu texto um claro manifesto contra a opressão. Na voz do Dr. Rie, Camus vai um pouco além e nos alerta no final do romance: o bacilo da peste não morre nunca, não desaparece, e pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis, nas roupas, e espera pacientemente nos quartos, nos porões e nos baús. Em uma associação direta, quase que inevitável, eu lembro de Brecht, contemporâneo de Camus, que, com a ascensão do nazismo, buscou o exílio. Brecht transformou o teatro e fez dele uma ferramenta de conscientização social e política, por sinal, algo crucial para nós nesse momento. E Brecht também nos alerta sobre o mesmo perigo apontado por Camus, quando ele diz na sua antologia: desconfie do mais trivial, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade inconsciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Numa época em que corre o sangue, em que o arbitrário tem a força da lei e a humanidade se desumaniza, não digam nunca isso é natural. Isso é Brecht, mas parece hoje. Portanto, eu considero importante destacar nesse momento que, tão grave quanto, ou mesmo talvez pior que as ações deletérias promovidas pelo coronavírus sobre a vida biológica, são os efeitos do vírus do ódio e da intolerância, todas as formas de intolerância, que também circulam entre nós. O vírus da ignorância, do obscurantismo e da negação da ciência, além da perversidade que também está presente nesse vírus, que legitima intencionalmente a destruição, privilegia o individual e o benefício próprio em detrimento do coletivo. Resgato aqui Walter Ugumãe, escritor português. Quando ele comenta sobre a pandemia, ele diz: é preciso prestar atenção a esta necropolítica,
essa deturpação absoluta, golpista de foro criminoso que vampiriza a miséria para justificar as atrocidades. Bem, todas essas considerações me conduzem à pergunta acerca do lugar que ocupamos na sociedade e que contribuição devemos aportar nesse momento. Nesse sentido, lembro de Miriam Debye, em seu livro psicanalista, em seu livro A Clínica Psicanalítica em Face da Dimensão Política do Sofrimento. Nessa publicação, ela alerta para o fato de que determinadas desordens sociais e políticas requerem a dimensão da elaboração coletiva do traumático. Nessa clínica, os sujeitos não conseguiram ainda construir uma resposta metafórica, um sintoma pelo qual ele possa falar do seu próprio sofrimento. Trata-se de uma situação de desamparo, diz ela, articulado do desamparo social, que desorganiza o sujeito, instaurando a angústia e o silenciamento, sob o signo da solidão e da morte. Há que se restituir o sujeito no laço social, algo que se dá por uma reconstrução que inclui uma reinterpretação do passado e a construção de uma narrativa de pertencimento. O luto do vivido não se opera com esquecimento e segredo, diz Debye. Quando escuto a narrativa de João, minha primeira perspectiva, como eu comentei no início, foi no sentido de destacar o desamparo freudiano em sua articulação com o trauma e a angústia. Porém, me ocorre estar diante de algo a mais, um abismo a mais. Vejo e escuto nas sessões de João um adulto jovem acometido por uma sensação de impotência e desamparo, frente a uma catástrofe, para a qual também concorre o componente social, como ele mesmo reconhece. João sente a necessidade de narrar sua dor, porém percebe a insuficiência das palavras para dar conta de toda a extensão de sua experiência traumática. Esta é a segunda perspectiva que eu comentei para a abordagem desse material clínico, ou seja, a importância da narrativa da experiência traumática em momentos de barbárie. Lembro, então, de Seligman Silva, em seu texto Narrar o Trauma, a questão dos testemunhos de catástrofes históricas. Nesse texto, o autor se refere às atrocidades cometidas pelos nazistas para abordar a questão do trauma e de sua narrativa. O autor cita Primo Levi, para quem a necessidade de narrar as experiências traumáticas, tornando os outros igualmente participantes, é imperiosa. Seligman Silva considera o testemunho como uma atividade fundamental, porque dela depende a sobrevida daquele que volta do campo de concentração ou de qualquer outra situação radical de violência. Mas é uma atividade de difícil execução. Era o que me parecia estar ocorrendo com João em suas sessões. Sua urgência, sua necessidade de falar sobre sua experiência traumática, entretanto, uma necessidade de difícil execução para ele. Nesse sentido, Seligman Silva vai além e, mais uma vez, se refere a Primo Levi, quando comenta que as pessoas que, ao ouvirem as narrativas dos sobreviventes dos campos de extermínio, se retiravam do local, deixando o narrador sozinho. Na realidade, a narrativa precisa considerar o desafio de estabelecer uma ponte com os outros. A narrativa deveria viabilizar o início de um trabalho de religamento do sobrevivente no mundo, a reconstrução da sua casa, como se fosse um desejo de renascer. Trata-se de uma reflexão alinhada com a proposição de Debye, como eu comentei. Há aqui uma clara conexão com o ofício da psicanálise. Quando o paciente está diante do seu analista, como se fosse uma cena testemunhal, como um sobrevivente, buscando a atenção e a escuta de um outro ser humano. Trata-se da relação entre uma tarefa individual da narrativa do trauma e seu componente coletivo. Na catástrofe histórica, a memória do trauma é sempre uma busca de um compromisso entre o trabalho da memória individual e outro, construído pela sociedade. Quanto ao paciente que estou compartilhando, João, ao escutá-lo, buscamos viabilizar condições para que ele retorne à vida, da qual ele vem sendo brutalmente arrancado pela barbárie a qual se vê exposto. E vamos, aos poucos, construindo a dois um espaço testemunhal. Ele, quando consegue contar algo sobre o que vê e sente, e eu, que testemunho sua narrativa, acolho seu silêncio, legitimo e acolho sua dor. Em uma publicação recente sobre a articulação entre psicanálise e história, Caterina Coutai menciona a importância do testemunho ao confrontar a parte maldita da humanidade
e nos alerta para a necessidade de se transmitir o indizível como sendo a forma privilegiada de narrar uma experiência que é qualificada de intransmissível exatamente por aqueles que tentaram transmiti-la. Na psicanálise, lidamos com um sujeito histórico, que nos traz a relação da sua história individual com a grande história. E é disso que o João fala em suas sessões. Curiosamente, num certo momento da escrita deste texto, eu precisei interromper para estar com o João em sua sessão semanal. Nessa sessão, ele me diz: não gosto de ficar sozinho. Acho que vou começar a escrever sobre o que me incomoda e trazer para ler aqui na sessão. O que você acha? Eu ouço a proposição com surpresa, porque lembro do artigo da Caterina Coutai, que eu estava lendo, no qual a autora diz, em referência aos que se responsabilizaram pela escrita do testemunho, que são exatamente aqueles que tentaram transmitir a monstruosidade do inimaginável, a desumanização praticada por humanos sobre outros humanos, em uma tentativa de restabelecer, por meio da escrita, seu pertencimento à espécie humana. Bem, como comentei há pouco, caminhamos, João e eu, na construção de uma dinâmica que inclui momentos de natureza testemunhal. E para a sua pergunta acerca da própria escrita, sobre o que lhe faz sofrer, e ele vir ler na sessão, eu lhe respondo: sim, por que não? Aproximando-me do final, lembro da carta que Einstein envia para Freud em 1932. Nessa carta, ele pergunta para Freud: há alguma forma de livrar a humanidade da ameaça da guerra? Em sua resposta, Freud desenvolve uma série de argumentos, até o momento em que ele elabora considerações relativas aos impulsos de destruição inerentes ao ser humano. Lembremos que essa correspondência entre eles se dá em 1932, ou seja, 12 anos após a publicação do texto Além do Princípio do Prazer, no qual Freud aborda a dualidade pulsional, pulsão de vida e pulsão de morte. Diz Freud, em resposta a Einstein, que a tendência à preservação e à união se articula com a tendência à agressividade e à destruição, algo como a oposição entre amor e ódio, ou então com uma polaridade entre atração e repulsão, em referência à área de atuação de Einstein, a física. Nenhuma dessas pulsões é menos estrutural do que a outra, diz Freud. Para que uma opere, a outra também se faz presente. Para Freud, as ações humanas geralmente decorrem de uma combinação de ambas. De nada vale tentar eliminar totalmente as inclinações agressivas do homem, diz ele. Pode-se tentar desviá-las. Porém, se o desejo de aderir à guerra é um efeito deste impulso destrutivo, a recomendação de Freud será contrapor-lhes Eros, o seu antagonista, em referência ao Eros de Platão em O Banquete. Tudo que favorece o estreitamento dos vínculos emocionais entre os homens, ou seja, os laços sociais, devem atuar contra a guerra. Todas as pessoas têm direito à sua própria vida, diz Freud nessa carta. E ele assinala ainda que, com o decorrer do tempo, a humanidade tem passado por um processo de evolução cultural. E, nesse processo, há um progressivo deslocamento desses impulsos destrutivos. E tudo que estimula o crescimento da civilização trabalha também contra a guerra, diz ele em resposta a Einstein. Bom, finalizando, há exatamente uma semana estreou o último filme de Almodóvar, Mães Paralelas, que, em meu olhar, dentre várias perspectivas possíveis, aborda a dualidade freudiana, pulsão de vida e pulsão de morte, o que, de certa maneira, também aponta para um paralelismo. No filme, a pulsão de vida está expressa na construção dos vínculos entre as personagens, os mais variados vínculos, com todas as cores de Almodóvar. E a pulsão de morte se faz presente quando Almodóvar exibe os horrores da Guerra Civil Espanhola e nos alerta sobre a memória histórica, que não pode ficar, literalmente, soterrada. No final do filme, surge na tela uma frase de Eduardo Galeano, escritor uruguaio, que diz: não há história muda. Por mais que a queimem, que a dilacerem, a história humana se nega a calar a boca. E, de um modo absolutamente magistral, em minha opinião, Almodóvar faz da cena final mais do que uma simples alusão. Ele faz o reconhecimento claramente explícito pelos recursos estéticos utilizados por ele
de que a pulsão da vida deve prevalecer, literalmente, sobre a pulsão de morte, para garantir a continuidade da civilização. Há uma semana tivemos a estreia do filme. Há 2 dias nos deparamos com o impacto da invasão da Ucrânia. Alguns poucos dias antes da invasão, tomamos conhecimento das articulações e alianças que estavam sendo fertilizadas com o invasor. E como se não bastasse, ontem lemos e vimos na mídia a afirmativa, abre aspas, quem fala sou eu, fecha as aspas. É a tentativa do silenciamento, do sepultamento das vozes, como os esqueletos do filme de Almodóvar. Mais do que nunca, Eros precisa se sobrepor a Thanatos. Obrigado. Obrigada, José Luiz. Passo, então, agora a palavra à doutora Margarete Dalcommo, por gentileza. Soltei meu microfone, muito obrigada, parabéns, José Luiz, pela sua apresentação, parabéns a Delza, muito obrigada ao CEP por esse convite desafiador, sem dúvida, né? Nós não estamos aqui, eu sou médica, trabalho com assistência, com pesquisa clínica, como a Marta muito gentilmente me apresentou, mas também escrevo, tenho reflexões e acabo de ter, enfim, um desafio composto, a publicação de um livro, né? Recentemente eu disse isso, né, Marta? Eu não tive filhos, mas eu plantei várias árvores que dão flores hoje e escrevi alguns livros e publiquei recentemente um livro sobre a experiência, uma espécie de traço cronológico, um corte epistemológico do que seria a pandemia e o impacto dela em nossas vidas, tendo em vista a surpresa que não precisaríamos ter tido, porque, na verdade, nós não deveríamos ter sido apanhados tão desprotegidos frente à pandemia quanto o fomos. Isso nos alerta para uma primeira reflexão. Nós temos que estar preparados para outras epidemias. Essa, forçosamente, não será a última de nossas vidas. Saímos dela com muitas cicatrizes e uma reflexão, que seria a segunda consideração que eu faria, Marta, que é uma reflexão feita, inclusive, pelo Edgar Morin, filósofo de quem eu tenho a alegria e o orgulho de ser amiga de muito tempo, em que ele disse numa entrevista logo no início da pandemia, quando nós tivemos a chance de conversar sobre o que era o confinamento. E naquele momento, Edgar Morin me disse, quem sabe se o confinamento, o distanciamento físico, como nós chamamos, não será uma chance que a humanidade ganha para começar a se desintoxicar do seu modo de vida. E aí a gente considera consumo, esse desenfreado consumo de tudo que nós temos, desse acúmulo entre os que mais têm e mesmo o desejo de acumular daqueles que não têm. Então, nesse sentido, eu diria, minhas primeiras considerações seriam também, Marta, relacionadas ao que eu diria uma concentração na concreção, digamos assim, das assustadoras manifestações, sem nenhum direito à perplexidade, do que nós realmente ainda vivemos, do que eu chamaria esse real imediato da doença e a explicitação dos estudos exigidos pela urgência desse combate que é cotidiano há 2 anos em nossas vidas. Os avanços foram muito acelerados, sem dúvida, em busca da superação, desde o reconhecimento de uma doença nova, surpreendente, que chegava até nós, vinda de longe, vinda da China, através de pessoas que chegavam da Europa e aqui trouxeram, com a sua cepa ancestral chamada de Wuhan, onde ela apareceu, com uma doença que, na verdade, no início era uma pneumonia diferente, logo depois foi entendido como uma doença sistêmica que comprometia o corpo todo, logo depois a literatura médica definiu como uma doença tempestuosa, tendo em vista a evolução muito dramática que ela tinha, e depois os patologistas definiram finalmente como uma endotelite, uma doença que compromete toda a microcirculação do corpo humano, liberando citocinas tóxicas, etc. Então, acentuar a relevância de cada descoberta promissora
no que eu chamaria uma curva de aprendizado compulsória, a qual nós fomos submetidos, nós médicos principalmente, e a Delza certamente sabe do que eu estou falando, porque nós profissionais de saúde nós nunca tivemos que trabalhar tanto e estudar tanto ao mesmo tempo para que nós pudéssemos acompanhar a velocidade vertiginosa do conhecimento nesse sentido. E isso, né, isso acentua, digamos, essa curva de aprendizado inédito pelo aluvião de informações que foi esse desafio e que perdura até o presente momento por força da exigência e do rigor que norteiam a nossa prática. O que são, portanto, nós poderíamos dizer nesse momento, nesse balanço assim, desses 2 anos, né, o que eu chamaria de descobertas na ciência e a revelação absolutamente obscena das desigualdades do mundo, né? Hoje, quando eu olhava a televisão e vi com a invasão, essa abjecta invasão da Ucrânia, como nós estamos vendo, e vi um tanque passar em cima de um carro, eu me perguntava se eu estava tendo um pesadelo, se aquilo era verdadeiro, né? Nós já tínhamos assistido, né? Eu me refiro sempre à Covid-19, José Luiz, como a primeira epidemia completamente digital das nossas vidas. Mas eu me lembrei, ao ver essa cena, das guerras virtuais que nós já assistimos desde a Guerra do Iraque. Todo mundo se lembra que na Guerra do Iraque, há 20 anos atrás, nós vimos as bombas caírem dentro das nossas casas, era online. Então, guerras online, nós já sabíamos o que era. Epidemia completamente digital foi a primeira de nossas vidas. E, no meio disso tudo, ver um tanque passando deliberadamente em cima de um carro com uma pessoa dentro é algo tão absolutamente inimaginável quanto é inimaginável imaginar que nós temos hoje, por exemplo, para dar um exemplo, eu poderia dar muitos na área médica, do que seja o que eu tenho chamado do apartheid vacinal. Como é que nós vamos explicar aos nossos filhos, aos nossos netos, que o ser humano foi capaz da maior descoberta das últimas 2 décadas, que foi, sem burlar nenhuma etapa, nem ética, nem metodologicamente, descobrir vacinas, fazendo estudos de fase 3 espetaculares, nos quais o Brasil também, devo registrar, teve um papel espetacular, e que isso hoje tenha conseguido vacinar 62% da população mundial e que isso se dê de maneira tão vergonhosamente desigual. Porque se o Brasil tem 70% de vacinados, o Haiti, aqui ao nosso lado, não tem nem 5%. Então, isso é o que nos deixa perplexo, tanto quanto ver essas cenas dantescas que nós temos visto. Então, no cerne de nossa atuação, nós vivemos no Brasil, sobretudo, né, outros locais também, mas no Brasil, sobretudo, e eu acho que merece esse registro, nós convivemos desde o início da pandemia com uma tensão absolutamente desnecessária, porque profundamente deseducadora, injusta naquilo que contamina os mais vulneráveis. E perfeitamente evitável se no nosso processo civilizatório ainda tão precário se houvesse respeitado a comunidade científica brasileira, que de modo consistente, pujante, desde os primórdios da epidemia, participou, publicou e produziu conhecimentos. O Brasil é hoje, para aqueles que não sabem, o 10º país em publicações científicas sobre a epidemia do novo coronavírus. Isso não é pouca coisa, considerando enfim, essa desigualdade, digamos assim, dessa competição enorme entre nós e os outros países. As instituições públicas brasileiras tiveram-se, leiam-se aí as universidades federais, estaduais, instituições como Fiocruz, Butantan, inclusive algumas organizações privadas, estiveram à frente de modo consistente, produzindo conhecimento, estudos nacionais em colaboração com prestigiosos grupos internacionais, nos colocando nesse patamar competitivos frente mesmo a essa adversidade dessa competição. E celebramos, sem dúvida nenhuma, como eu me referi, Marta, o feito humano mais extraordinário, que foi sabendo que estávamos diante de uma doença aguda de transmissão respiratória para a qual a única, até o momento, solução chama-se vacinas.
Ora, nós conhecemos de muito, né? Há 4 décadas nós convivemos com a AIDS entre nós. Nós temos hepatite C no mundo há anos e sabemos que para as viroses crônicas a grande solução são os tratamentos. Mas para as viroses agudas de transmissão respiratória, a grande solução são as vacinas. Esse cenário, infelizmente, no Brasil, em que nós tivemos essa bela participação, por isso tenho colocado essas contradições o tempo inteiro, não propiciou as encomendas tempestivas de vacinas, prevendo a cobertura de nossa população. A desigualdade esteve entre nós como seiva nutridora ou fio condutor contra a defesa da ciência, a luz que se lança sobre as sombras nefastas do obscurantismo e do negativismo, como se viu no Brasil, tão nocivo à nossa população. No fundamento, a teoria e a prática, bem como uma nova linguagem, foi assumida por todos nós. Todo mundo que está aqui nos assistindo aprendeu a lidar com uma nova linguagem. E o Habermas tem toda a razão, tudo é linguagem. Então, questões como medidas não farmacológicas, achatar curvas, máscaras boas, máscaras ruins, habitat natural de animais silvestres, doenças zoonóticas, tudo isso, senso ecológico, passou a ser uma nova linguagem falada por todo mundo, tratar melhor o planeta, mas isso não virou ainda uma prática como nós gostaríamos, né? Não há mérito especial algum em defender medidas apoiadas em estudos. Nós trabalhamos sobre essa cunha do rigor e pesquisas avaliadas por instituições de alta confiabilidade, argumentos objetivos com a segurança dos que realmente acreditam na visão científica dos fatos, como o Dr. José Luiz, no approach com seu paciente, aqui nos relatou de maneira absolutamente enriquecedora para nós. É isso que nós aprendemos desde o nosso nascimento, com a educação de princípios de olhar o outro, porque isso é o que nós fazemos, e com a epidemia da Covid-19 nós seguramente aprimoramos, e que a universidade muitas vezes aprimora ou até degenera, né? Mas nós trazemos isso da nossa formação muito prístina, né? Nós podemos pensar um modo de ser brasileiro nesse contexto? O que o nosso profissional de saúde do futuro, sobretudo os médicos, tem que, depois dessa experiência que nos deixa com tantas cicatrizes, com esse excesso de input que vieram dessa interação única com os pacientes e do que vivemos, como nós acabamos de ouvir pelo meu colega, fica claro de que precisamos de uma estrutura de acesso, não só de olhar o outro abstratamente, mas desde a rede mais capilar do SUS, como uma formação a exigir da universidade a ousadia de rever os seus métodos, de refazer e realinhar conceitos. O médico do futuro não pode prescindir de alta competência técnica e liderança, mas ele também não pode prescindir de conhecimento de políticas públicas, de técnicas de comunicação, de técnicas não de interpretação, não estou me metendo numa seara que não é a nossa, mas de entender a linguagem do outro e o sentimento de angústia e de medo, que foi algo com o qual nós lidamos cotidianamente desde o início, o compromisso com um aprendizado de qualidade e ter inteligência emocional, porque como nós vamos formar alguém sem o mínimo de inteligência emocional, que foi o que nós vimos de tanto burnout que nós acompanhamos ao longo desse tempo, e inclusive de competência de gestão e até conhecimento de tecnologia de informação. Como José Saramago, meus amigos, eu não creio em soluções fáceis, tampouco em receitas para um mundo melhor, que não incluam nossos deveres realmente para com o outro. Na ciência, salvo aquelas ocasionais descobertas ao acaso, que se podem comprovar úteis ou até mesmo revolucionárias, cujo exemplo maior seja o de Fleming e Price, quando descobriram que o fungo penicillium teria algumas propriedades bactericidas. Toda descoberta para nós exige comprovação sobre os rigorosos preceitos éticos. Isso diz respeito não apenas à natureza da clínica, né, no sentido Foucaultiano, né, José Luiz, como na própria psicanálise também. Quer dizer, isso tudo é pautado por um rigor ético muito grande. Nossos mestres de técnica e de humanidade no exercício e exemplos históricos nos vêm de muito longe.
desde Avicena, no século XI, que só liberava os seus hakim, como ele chamava os seus alunos daquelas madraças, né? Só liberava quando eles tinham passado não só nos estudos de técnica, de saber cuidar, mas, sobretudo, de humanidade. Então, assim se dava isso. Então, esse resgate dessa cultura do olhar o outro é o lado bom da herança de tantas cicatrizes. Eu costumo dizer que nós saímos da epidemia da Covid-19, Marta, com mais cicatriz do que pele, né? Mais ou menos assim, usando essa metáfora, né? E até William Osler, né, que foi o pai da medicina moderna, que emulou os melhores princípios hipocráticos e com nossos mestres e até na contemporaneidade, né? Não há conflito, não há dicotomia, né? E poderia dar N exemplos, daria apenas um, né, do mestre Adib Jatene, que todos nós conhecemos, que, sendo um grande cirurgião cardiovascular, trabalhando com alta complexidade, jamais, ou melhor, sempre entendeu que a tecnologia não nos afasta, especialmente num país marcadamente desigual como o nosso, da saúde pública e do olhar o outro como um princípio digamos assim, de trabalho do nosso dia a dia. O vírus que foi responsável por mais de 6 milhões de mortes no mundo gera variantes, sem dúvida nenhuma. Então, hoje, nós ainda temos uma situação que nos preocupa. Se essa discussão, se vamos virar endemia, se já podemos decretar, não se decreta o fim da pandemia. Né? Da mesma maneira como eu vim a público pela primeira vez no dia 13 de março de 2020 e disse, a metáfora que eu usei foi de uma tsunami. O mar está recuando, mas as ondas vão chegar. E nós não vamos, eu não poderei vir a público agora e dizer a pandemia acabou. Isso não existe, né? Como alguns países, do ponto de vista administrativo, têm feito. A Espanha acabou de fazer. Não tem mais epidemia, só tem endemia, a doença é endêmica. Não é bem assim, podem surgir novas variantes, então, portanto, cuidados, métodos, comportamentos, tudo isso ainda está muito incorporado a uma mudança, a uma nova descoberta, que é aquilo que o nosso genial Edgar Morin chama de uma desintoxicação geral dos nossos costumes, e eu colocaria isso para a nossa reflexão, para que nós possamos refletir. O mundo, necessariamente, precisará ser reconfigurado de acordo com as suas diferentes culturas. Pelo que vemos, pessoas e culturas assemelhadas, infelizmente, se aproximarão e os diferentes, tristemente, se afastarão. Na intolerância gerada pelas crises de identidade que vivemos, de par com a tragédia sanitária que se abate no mundo, olhamos sem espanto a exacerbação do sangue, das crenças, da fé e da família no seu pior sentido. Um conservadorismo se junta ao negacionismo de maneira a contaminar, atrapalhar a ciência. De acordo com os horrores de que temos sido testemunhas, como o abandono radical do Haiti, a qual há pouco me referi, terra de tremores e de inundações, de um povo doce, sob o jugo da inaudita violência miliciana, onde, para a vergonha de todos nós, quase ninguém foi vacinado. O que explica que não tenha havido, no mínimo, uma doação de vacinas para uma população tão pequena, quando os países europeus deixam vacinas hoje perecerem e são desprezadas porque tem 35%, como na Alemanha, de pessoas antivacinas e que não são vacinadas contra a doença, quando nós sabemos que é a grande arma. Como explicar, senhores e colegas, às nossas crianças, às quais ensinamos liberdade, limites, com a pedagogia do afeto, o que se passa hoje, por exemplo, no Afeganistão, onde as mulheres e seus corpos prisioneiros nas burcas não têm mais horizonte algum, e que, além disso, nem elas, nem suas crianças serão vacinadas, por imposição dos dogmas mais obscurantistas que imaginamos. E ainda, como explicar que países como a França, berço do iluminismo, tenha 1/3 da sua população antivacina, ou que a Alemanha, berço da filosofia moderna, tenha 1/3 da sua população antivacina. O que vivemos, portanto, nesse universo?
universo em que tivemos descobertas extraordinárias durante esse período. Com a patogênese da doença esclarecida, tivemos descobertas realmente para casos graves, para casos não graves, e hoje já podemos, inclusive, né, a Delza sabe disso muito bem, falar nesse famigerado termo que foi tão usado entre nós de tratamento precoce. Agora nós temos luz no fim do túnel, nós podemos ter tratamento precoce com os novos antivirais que deverão ser rapidamente aprovados entre nós. E o que nós vemos ainda como, digamos, desafio para nós, né? De par com os dados devastadores, eu diria mesmo quase obscenos, porque verdadeiros, do aumento da população brasileira, sobretudo, que entrou numa linha de pobreza clara, criando novas exigências de auxílio social, o preço cobrado no nosso campo na assistência que eu estou falando, é o da Covid longa. A Covid longa, seus milhares de pessoas que, por sequelas da doença, irão depender de reabilitação. E quando eu falo em reabilitação, eu não estou falando apenas em reabilitação clínica. Eu tenho conversado com os serviços de reabilitação pós-Covid, quer no Rio de Janeiro, quer em São Paulo, e um grande número, eu diria 1/3 das necessidades são de ordem psicológica, são de ordem psiquiátrica. As pessoas saem da doença profundamente danificadas, digamos assim, algumas de maneira indene, porque o tempo que isso dura para ser recuperado, e essas pessoas precisam de uma reincorporação, não apenas no mercado de trabalho, mas numa vida de relacionamento. Então, esse é um desafio para o qual eu imagino que instituições como a que vocês trabalham e outras instituições têm se visto diante desse desafio. Não adianta reabilitar porque alguém teve pneumonia grave e ele respira melhor agora, ele já pode. Não, ele não consegue dominar a sua angústia, ele não consegue dominar o seu medo, ele precisa de reabilitação psíquica para se reincorporar a um mundo melhor, a um mundo normal, digamos assim, né? O que assistimos no Brasil, com as cenas dantescas que nós vivemos em Manaus, na onda, quando a cepa gama apareceu, durante essa emergência, com pessoas brigando por um cilindro de oxigênio, revela, sob roupagem perversa e contemporânea, a desvalorização da vida no seu auge, um processo que Friedrich Nietzsche chama de coisa entre coisas. Ao tomar o ser humano no processo natural, despersonalizando-o, fazendo dele uma estatística apenas, como foi no Brasil, macabra, em excesso, no caso brasileiro. Nossa arma mais poderosa sempre foi, desde o início da pandemia, o SUS, hoje reconhecido inclusive pelas camadas de população mais abastada. Intensas e proveitosas foram as discussões de compra de vacinas privadamente, que nós vencemos. Então, hoje, dá muita alegria quando nós vemos grandes empresários posarem suas fotografias, se vacinando e dizendo viva o SUS. Né, Delza? Foi algo que nos dá um prazer extraordinário. Né? Então, sem dúvida nenhuma, isso é importante. E eu queria terminar essa alocução com a história tem nos ensinado muito, muito. Cada vez os autores clássicos, né, há pouco o Zé Luiz citou várias vezes Sigmund Freud, né, que seguramente ficaria hoje muito perturbado diante da cena de um tanque passando em cima de um carro com uma pessoa dentro. Realmente isso é algo tão inimaginável diante de um momento de sofrimento. E eu queria dizer que eu tive, sim, alguns momentos muito seminais ao longo de minha vida e alguns mesmo durante a pandemia. E um deles foi ter podido participar, desde o início, do grupo de médicos que assessorou o Ministério da Saúde, no qual nós tivemos sempre, durante aqueles dias em que lá estivemos, a vivência, isso me marcou e seguramente me inspirou, me desafiou, aqueles que ali estavam, foi a vivência com os colegas que nós emularíamos dias depois, que tinham vivido a experiência nos meses anteriores, em janeiro e fevereiro do ano passado, quando começamos os primeiros casos no Brasil. Nós vimos depoimentos que seguramente já nos
digamos assim, já nos desafiaríamos como é que nós vamos lidar com isso. O que nós não esperávamos absolutamente era ter que lidar com a psicopatia social por parte dessa retórica dicotômica, nociva, não tem outro termo para usar, com a qual nós tivemos que conviver no Brasil, entre um discurso oficial das nossas autoridades, um esforço absolutamente permanente, consistente e muito comprometido dos nossos profissionais de saúde, dos nossos cientistas, em produzir conhecimento e dar uma solução. E hoje, né, grandes instituições brasileiras envolvidas com o que eu chamaria a criação de um novo voluntariado. Né? E eu terminaria essa locução dizendo: essa tragédia toda que se abateu sobre nós, ela tem dois produtos que eu diria positivos. Né? Primeiro, um entendimento de que foi realmente uma tragédia, de que a comunidade científica brasileira foi pujante, foi unida, foi coesa, com raras exceções, né? Nós sabemos que existem as tragédias de médicos pela vida e também esse comportamento, infelizmente, muito nocivo entre profissionais de saúde, e o que eu chamaria um novo voluntariado, um voluntariado de nova qualidade no Brasil. O Brasil é um país que nos envergonha pela sua desigualdade e, pela primeira vez, nós vimos uma iniciativa privada ter, pelo menos, quer dizer, uma participação maior, que eu espero que possa criar uma nova cunha entre nós, né, de um desejo, mas um desejo mesmo, desejo vindo do pathos mais profundo, real, de realmente tentar contribuir e diminuir um pouco essa distância tão grande entre quem tem e quem não tem de acesso aos serviços de boa qualidade. Nós sabemos que o Brasil foi um dos países que teve a mais alta letalidade pela Covid-19 e que seguramente isso foi também marcado por um corte social profundo e marcado entre nós. Então, eu queria concluir, Delza, dizendo, Marta, que eu acho que, da mesma maneira como as pestes do século XIV, muitas pestes que houve na segunda metade do século XIV, e isso costuma acontecer em grandes epidemias, elas geraram coisas muito positivas. No caso das pestes do XIV, foi o Renascimento. Então, eu, como não sou pessimista, eu espero que essas descobertas, que a solidariedade humana prospere como uma nova primavera de justiça social entre nós. Então, que seriam os meus comentários e estou à disposição para nós debatermos com os nossos ouvintes. Muito obrigada mais uma vez ao CEP por esse convite. Obrigada, doutora Margarete. Então, agora, não sei se Delza ou José Luiz gostariam de fazer algum comentário. Não, eu peço. José gostaria de falar? Pronto. Não, mutado por outrem. Não, acho que a gente tem que abrir para... Teria vários comentários, mas eu acho que a gente deveria abrir para ouvir dos que aqui estão conosco suas questões, pelo menos é como eu gostaria de propor. Está ótimo, José Luiz. Então, peço a gentileza de abrir o microfone da Heloísa Moura. Oi, gente, boa noite. Primeiro, estão me ouvindo, né? Sim, estamos. Boa noite, né? Eu, primeiramente, queria parabenizar aos três, né? Que, sinceramente, a pontuação de vocês foi sensacional. Foi muito bom ouvir de 2, 3 áreas diferentes, né? Sobre a intervenção na saúde, né? Principalmente dos profissionais e como está lidando com toda essa mudança, né? Principalmente na saúde, né? E eu achei interessante a fala do José Luiz, achei muito, muito boa, porque isso me lembra muito, querendo ou não, um tabu existente ainda
dentro dos próprios profissionais da saúde em procurar uma escuta. A gente vê muito. Hoje, a gente tem mais esses profissionais buscando essa escuta, mas que ainda é muito pouco. E que, de fato, como foi falado, não se tem ainda uma intervenção dentro do próprio hospital na busca de uma melhoria de trabalho para eles, né? Numa qualidade de trabalho. Né? Eu acho que, particularmente, é mais uma intervenção psicológica, querendo ou não, dentro do hospital, né? De um psicólogo hospitalar, entre outros, que não se tem, acredito eu, que também seja, em parte, por outro tabu da medicina. Né? Querendo ou não, as pessoas, né, os profissionais da área de saúde ainda têm muito preconceito nessa questão do lado mental, da psiquiatria e da psicologia. Então, o que dificulta muito também a inserção dessa intervenção psicológica dentro dessas áreas. Né? Eu trabalho em hospital, numa parte administrativa, eu peguei o elevador e ouvi uma técnica, comentou comigo, tinha acabado de largar de um plantão, e fez, nossa, esse paciente, ele de fato, todo mundo reclama dele. Ele é muito, muito chato, muito exigente, mas quando a gente para ouvir, para ver a posição que ele está, a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que ouvir, né? A gente tem que tentar compreender esse lado dele, que ele está numa posição de sofrimento. Nossa, eu fiquei encantada, sabe? Porque não é todo profissional de saúde que a gente ouve falar uma palavra tão linda, né? Um discurso tão lindo como foi esse, dela parar para ouvir e tentar compreender essa chatice, essa exigência de um paciente. Né? Então, quando José Luiz fala, né, da questão que ele traz, né, retoma a um tempo de revoltas, né, eu fiquei bem tocada, porque a gente lembra também da revolta das vacinas. Né? Hoje eu digo que a política ela virou religião, virou um princípio. Né? Infelizmente, muitos ainda se negam a tomar vacina por questões políticas, né? Ou por também criar muita paranoia de achar que aquela vacina está com alguma coisa que tem envolvimento político e que vai te afetar de alguma forma. Né? Então, tem inclusive um artigo que fala se a psicanálise deve ser ensinada nas universidades, especificamente na medicina, né? Porque a gente vê muito hoje que o médico ele é preparado para atender, assistir organicamente aquele sujeito, mas ele não está preparado para ouvir o sujeito, assim, nas questões totalitárias dele. Né? Então, eu vejo que uma das dificuldades a ser encontradas também nas instituições são essas. Né? Infelizmente, é uma guerra psicológica, orgânica, virtual, e que eu acredito que no tempo que a gente está hoje, a gente está desorganizando para organizar. E em breve, acredito eu, que a gente vai ter uma melhora consistente nessa questão do tratamento, né, da intervenção de uma qualidade benéfica, né, dos profissionais de saúde. Muitos não saíram dessa guerra com a saúde mental muito boa, né? Muitos hoje buscam vários meios de tentar melhorar o que foi prejudicado nessa guerra, né? Nessa falta de assistência social, econômica, né? Essa rede de apoio também em casa, então são vários fatores. Né? Eu gostei muito da fala de vocês. Sensacional, parabéns. Obrigada, Luísa. Delza, Margarete, José Luiz, gostariam de fazer algum comentário? Vou virar para o José Luiz o microfone, por favor. Pronto, José, está liberado. Já liberou. Obrigado pelas suas observações, que me geraram aqui mais algumas observações, no mínimo 2 ou 3. Eu começaria com essa questão que você traz da presença da psicanálise no currículo médico, enfim. Eu lembro aqui da autobiografia do Freud,
que ele escreveu em 1925, quando ele achava que ele ia morrer por um câncer de orofaringe. Depois ele diz assim, mas eu fui salvo pelos cirurgiões. Ainda durou mais de 10 anos depois de 25. Mas nessa autobiografia ele fala que o que o levou à medicina foi basicamente um tratado, né, sobre a natureza humana, que ele havia lido, escrito por Goethe, e isso foi um dos fatores que o motivou a fazer medicina, né? Então, havia um componente, né, humanista desde sempre, desde antes da escola médica, né? E nessa autobiografia, ele comenta que uma das expectativas dele é que a psicanálise pudesse ser incluída em algum momento nos currículos médicos, né? E eu me lembro de um comentário de muito tempo atrás, né, na minha bagagem pré-psicanálise, na medicina, quando um amigo que eu acho que está presente ainda aqui nesse Zoom comentava comigo que ele sentia falta de uma formação humanista no curso médico, né? Se ele estiver aqui, ele vai lembrar desse diálogo. Então, eu acho que sim, você tem razão, e isso se articula com o que a gente está falando em termos da escuta, né? Poder ouvir o que o paciente tem a nos dizer, né? E eu acho que isso fala um pouco de uma questão que a gente sente, que é a questão de um trauma compartilhado, né? Porque muitas vezes, principalmente numa sala de análise, não apenas, mas também numa sala de análise, o paciente fala do seu sofrimento, que muitas vezes também é o nosso, né? Ele ilumina sofrimentos nossos. Não necessariamente, eu não estou falando apenas da Covid, mas falando de sofrimentos que nós carregamos ao longo da vida, né? E na questão da Covid, isso aparece muito frequentemente, porque também somos muito impactados, né? Quando a Margarete conta dessa figura, desse tanque, por exemplo, que estamos vendo atualmente na Ucrânia, né? Relatos paralelos trazidos de sofrimentos, de barbáries, de traumas, e que nós também nos tocamos, porque nós vimos o mesmo noticiário que ele na véspera, né? Então, essa questão do trauma compartilhado é um trabalho muito delicado e muito difícil, né? E que é preciso uma certa singularidade na escuta de cada paciente, né? E o terceiro e último comentário é que, em articulação com o que você comentou, mas com uma questão que a Margarete também trouxe, né? A questão do atendimento, de facilitar o atendimento, de uma escuta de um modo mais generalizado, né? Ou seja, por que não temos vacinas? Por que o mundo não destinou vacinas para o Haiti, né? Então, o quanto a gente se coloca disponível, um pouco o que eu falava do nosso papel social, né? Resgatando lá o que eu falei da Miriam Debier na publicação dela, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns grupos que se prestavam um atendimento voluntário para pacientes com sofrimento pelo Covid, né? E eram atendimentos de curta duração. E as narrativas eram extremamente difíceis e delicadas, né? Eu lembro de uma senhora que tinha perdido uma filha relativamente jovem, ela era uma senhora de 70 por aí, tinha perdido uma filha há um ano atrás, um ano antes, por um diabetes grave. E com a chegada da pandemia, ela teve um outro filho também que faleceu por conta da Covid. Então, ela disse, de modo muito tocante, numa das sessões, ela disse: eu mal consegui me recuperar da morte da minha filha, e agora eu estou com meu filho, que foi internado e morreu pela Covid. Então, o que a gente faz, né, com isso, né? A não ser acolher individualmente, né? Acolher a dor, escutar, dar um espaço de possibilidade de religação daquela pessoa com o social, né? E, no nível macro, são todos os comentários que a Margarete fez, né? Então, sim, eu acho que a gente tem um papel a cumprir, seja em qualquer nível que a gente esteja, e eu acho que a convergência que intitula esse debate é exatamente nesse aspecto, ou seja, que cada um de nós, em diferentes áreas do cuidar, que nós possamos, de alguma forma, acolher esses pacientes e dar algo para eles em troca. Muitas vezes é somente um espaço de escuta, muitas vezes é destinar 45, 50 minutos apenas para escutá-lo. E isso já é
eventualmente, um grande alento para o sofrimento deles, porque não exclui todas as outras medidas sanitárias, como já foram levantadas, enfim, é óbvio. Então, acho que era um pouco isso que me ocorreu e que eu queria comentar com você. Obrigado pelas suas considerações. Acho que as considerações que ela fez são muito pertinentes, viu, Marta? E queria dar uma informação para, eventualmente, quem não saiba, esse aguilhão, né, da questão das humanidades, ele já vem permeando uma discussão em nível universitário pré-pandêmico. E a primeira grande escola médica que instituiu no seu currículo, a princípio, como optativo, uma cadeira de humanidades foi a Universidade Médica de Harvard, incrível, né? Enfim, uma boa universidade, e hoje nós vemos, inclusive no Brasil já, essa incorporação, digamos assim, já sendo emulada por algumas universidades, umas de maneira mais tímida, outras de maneira mais corajosa, digamos assim. Então, não há dúvida de que nós não podemos continuar a formar profissionais da saúde, né, considerando, a gente aprendeu na clínica, né, Zé Luiz se lembra disso, né, que quando você está fazendo a semiologia aplicada da maneira mais pura, correta, singela que nós fazemos, quem dá o diagnóstico é o paciente, é o que ele narra para nós do que ele sente, que nos leva, né, de uma maneira técnica e intuitiva a dizer ele tem isso ou aquilo. Mas nós sabemos isso, né? Nós sabemos isso, e os clínicos, William Osler já dizia isso, né, Zé Luiz? E a gente vê isso na prática clínica. Então, muitas vezes, o paciente que é portador de uma condição, seja ela aguda ou seja ela crônica, ele precisa ser entendido na sua, digamos, na sua natureza, na sua integralidade, na sua singularidade, de uma maneira holística, né, para usar um termo que não tem nada de pedante, né, mas assim de simples. E é isso, quer dizer, se nós não fizermos, como nós já fazemos isso, digamos, uma verdade na prática das nossas vidas, mas eu fico muito perplexa, e eu tive muitas perplexidades, boas e más, ao longo dessa pandemia. Como é que você explica para um pai, né, como exemplo, que antivacina, que se interna e o filho interna junto, e o filho morre e o pai se salva? E foram casos todos objetivos, não há imaginário necessário na experiência dramática da Covid-19, só factual, ela é suficiente. E o pai diz, quando ele fica melhor, ele diz, eu quero ver o meu filho. E aí você diz, o seu filho morreu. E ele se sente destroçado e quer morrer, porque foi ele que convenceu o filho a não se vacinar. Então, assim, como cuidar desse pai agora, né? Tarefa para vocês, né? Mas o que você diria para esse pai, José Luiz? Né? Foi ele que convenceu o filho, internaram-se os dois, um salvou, e quem se salvou, curiosamente, né, que não é o mais comum, foi o mais velho, né? E o filho morreu. E ele diz, fui eu que o convenci, uma geração de 30 anos, a não se vacinar. Então, assim, nós temos tantos casos desses, né, Zé Luiz, e seguramente vocês vão receber muitos casos desses para enfrentar e para tentar, do ponto de vista técnico e humano, no mínimo, não resolver, mas atenuar. Margarete, eu queria fazer 2 comentários que, pegando um ponto que você colocou de grande importância, eu acho, né, me parece, que é quando você reforça a importância da escuta do paciente, né? É o paciente que nos conta o que ele tem, né? Então, eu quero só fazer duas observações que, de alguma forma, reiteram isso, né? E, portanto, não esquecendo, né, que o grande diferencial do Freud foi dar voz às histéricas, que eram silenciadas na clínica de Charcot, né? Então, ele deu voz a elas, ele as escutou, e elas diziam para ele o que elas sentiam, elas tiveram espaço para isso. E há um episódio clássico dos casos do Freud, que é da paciente Emma, em que, no meio de uma sessão, ela diz para ele, por favor, se cale, porque quem sabe da minha doença sou eu. Né? Então, ele, como o médico, o neurologista que sabia, né, ele ouviu da sua paciente, quem sabe sou eu, não é você.
né? E aí acho que Zé Luiz, com um agravante, né? Ela sabia que era doença. Não era alguém que delirava, que não tinha consciência da sua doença. sim, Ela sabia que havia uma doença, né? sim. Então, esse é um comentário geral pelo lado da psicanálise e um outro particular, mas que reforça o que você diz, né? A minha memória de aprendizado médico, em grande parte, está centrada numa figura muito emblemática para mim, que foi o Fernão Poggi da Costa Pinto, né? Que era um clínico do Pedro Ernesto, da UERJ, onde eu formei, e que eu me lembro claramente dele dizer: quando você recebe um paciente, você tem que escutá-lo e ser capaz de formular pelo menos 3 diagnósticos, sem nenhum exame laboratorial. Então, o que ele estava dizendo? Né? É o que você comentou, ou seja, é a escuta. O que o paciente vai me dizer? Eu devo ser capaz de entender, assimilar, acolher, valorizar e ser capaz de fazer 3 diagnósticos, formular 3 hipóteses diagnósticas. Esquece laboratório, esquece raio-x, PET scan, o que é que seja. Né? Então, sim, novamente, quem tem a voz é o paciente. Né? Antes de passar a palavra ao Fábio, eu só queria ler 2 mensagens do chat. A Evelyn Eisenstein parabeniza você, José Luiz, por sua palestra, em especial a expressão do primo leve, no sentido da vida, e também parabeniza a doutora Margarete por sua brilhante palestra, como sempre. O abandono e o apartheid social foi o pior da pandemia. Caso, Evelyn, você queira falar, fique à vontade. Enquanto isso, passo a palavra ao Fábio. Praticamente em dezembro de 2021, chegou no consultório com atendimento presencial, que eu ainda arriscava fazer, e teimava em fazer com toda a profilaxia correta, afastamentos, máscaras, etc. Chega a notícia da droga Evusheld, da AstraZeneca, que era uma droga norte-americana, acredito eu, me corrigindo como se eu estiver falando bobagem, que é uma droga profilática de prevenção do Covid. E quando esse estudante de medicina trouxe para dentro da clínica, ele trouxe com uma grande esperança. Ele tem muita fé nas vacinas e uma deliciosa crença no SUS. Que bom, né? Porque eu também já tratei de anti-vaxxers dentro da clínica e a coisa é um pouco mais complicada. Mas, assim, eu trago isso porque, assim como na década de 20 o Freud enfrentou a gripe espanhola, acredito eu, e perdeu a filha para a gripe, pelo que eu me lembre, a gente está na nossa outra década de 20 também, enfrentando a mesma coisa, mas sem Freud, mas com Freud e os seus discípulos e os seus descendentes. Então, assim, eu coloco a questão aqui do manejo em relação à esperança, que foi um sentimento muito lindo que apareceu dentro da clínica e que realmente ilumina sim todas as sessões, porque parece que tem um amanhã que já está despontando de uma forma um pouco mais diferenciada. Eu não gosto muito de falar em novo normal, porque eu acho que vai ter alguma metabolização aí. E aí eu gostei muito da proposição aí do Edgar Morin sobre a transformação de que pode acontecer, né, dessa reavaliação. Então, assim, eu deixo aí para os psicanalistas aqui do grupo hoje uma possibilidade para a gente começar a falar do manejo do retorno, do manejo da esperança. O que vocês pensam sobre isso? Os psicanalistas não vão se manifestar? Quer dizer, às vezes os psicanalistas sustentam o silêncio, por vezes dar um passo para a fala. Adriana Azevedo, por favor. Um minutinho, pronto. Boa noite. Queria agradecer as apresentações, foram ótimas, né? Me acrescentou muito, tantas referências, assim, que eu quero ver se nessa existência ainda vou ter tempo de ler, pelo menos algumas, né?
Eu sou pediatra e eu trabalho em um hospital público, né, no Hospital do SUS, trabalho em São Paulo, e trabalhei bastante na linha de frente aí do Covid, né, passei por todas as ondas e realmente uma fase bem estressante, né. Eu sinto, assim, né, que o SUS é bem desigual em todo o Brasil, né, acho que cada estado, cada cidade tem uma estrutura um pouco diferente, né. No local que eu trabalho, em São Paulo, não é uma região tão periférica, eu percebo que as pessoas não têm, assim, né, como a Heloísa falou ali, eu não sinto tanto preconceito contra a parte psicológica, digamos assim, né? O que eu percebo é falta de tempo, falta de recursos e prioridades, né, diferentes, né? Até entendo bom, se é uma urgência, um caso de vida ou morte, realmente essa parte, infelizmente, acaba ficando em segundo plano, né? O que é uma pena, né? Mas é o que eu sinto, né? Uma outra coisa assim que foi falada, né? Que eu penso assim, o mundo tão globalizado e a gente não tem um órgão, uma instituição que possa, né, definir globalmente a distribuição igualitária de vacinas, por exemplo, né? Eu pensei muito nisso durante a pandemia, né? Vendo essa desigualdade de vacinas, como que não tem uma Organização Mundial da Saúde, uma ONU que tem autonomia para fazer isso? Porque se o mundo é globalizado, né? Isso nós somos interdependentes, né? Devia ter realmente uma política sobre isso, né? Em termos globais, né? Mas isso são observações que eu fui pensando enquanto vocês foram falando, né? E aí, em relação ao que o Fábio falou, né, sobre como voltar a ter esperança, né, eu não, eu questionei muito se depois dessa pandemia, de fato, a gente ia ter um aprendizado um pouco menos, íamos deixar de ser um pouco menos capitalistas, né? Íamos pensar mais na paz mundial, se de fato isso ia acontecer, né? Confesso que eu duvidei, né, disso daí. Eu acho que o ser humano, se ele não tem um trabalho realmente proativo, ele não tem uma melhora espontânea porque aconteceu a pandemia. Eu acho que as pessoas acabam muitas vezes se readequando dentro daquele novo modo de vida, mas mantém os mesmos costumes, né? Tanto que eu vi assim o aumento de compras online, né? Muita gente ganhando rios de dinheiro, e ao mesmo tempo que a tecnologia assim, aproximou algumas pessoas, mas eu acho que, em geral, afastou. Em geral, eu não tenho uma noção de proximidade, porque foi um tipo de aproximação diferente, né? Não foi um contato, eu acho assim, faltou calor um pouco, né? E eu acho que para que a gente volte a ter realmente esperança de um mundo melhor ou mais igualitário, eu acho que tem que elaborar. Acho que não vai vir de graça só pelo pensamento. Acho que a gente tem que realmente construir, né, esse caminho. Eu sinto que, assim, que, por exemplo, infelizmente, por exemplo, eu vejo nos hospitais, em hospital público, eu desconheço esse tipo de espaço, né? Eu acho que é uma coisa que vai ter que ser construída. Talvez em postos de saúde, isso, eu percebo colegas que trabalham em postos de saúde, por exemplo, né? Isso é mais fácil de se conseguir, né? Mas em hospital eu ainda acho que é complicado, né? Eu não sei bem por onde a gente vai ter que fazer brotar essas iniciativas, né? E talvez trabalhar de maneira integrada, porque eu vejo muitas iniciativas, poucas, né, infelizmente, mas assim, muito pontuais e desintegradas umas das outras, né? Então, talvez também pensar um caminho de integrar essas conversas, essas iniciativas, das pessoas ficarem, desses grupos, não se isolarem tanto, né? Reflexões aí que eu pensei durante aí as explanações. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Adriana. Margarete, José Luiz, vocês gostariam de comentar? Olha, acho que não tem nenhuma solução objetivamente, né, Adriana? Acho que você está falando de uma vivência que é objetiva, né? É factual, você passa por isso, eu também, né? Enfim,
número de pessoas que tem que ter 3, 4 trabalhos no mesmo dia, correm de um lado para o outro. Mas como você falar em auscultar um paciente? Mas eu lhes digo, tudo é possível. Quando você tem, eu trabalho, eu não sou exemplo, né, mas estou dando um exemplo. Eu trabalho num serviço que a Fiocruz nos deu a oportunidade de poder criar. É um serviço multidisciplinar, eu diria mesmo transdisciplinar. Nós temos uma equipe composta por, enfim, assistentes sociais, enfermeiras, técnicos, etc. E a gente faz pesquisa clínica, não é um serviço de grande número de atendimentos, de massa, um serviço terciário, digamos assim. E muitas vezes nós gastamos mais tempo, assistente social, eu às vezes reclamo e ela me diz assim, eu estava ocupada, doutora, e demorei, porque esse paciente não tem documentos, ele precisa recuperar os documentos, porque perdeu, foi roubado, essas coisas do Brasil. Então, eu estou entrando em contato com a cidade onde ele nasceu, no Nordeste, para conseguir uma certidão de nascimento dele, para poder dar a ele uma cidadania e tal. Bom, enquanto isso, nós já tratamos a pneumonia dele, ou a sarcoidose, ou o que quer que seja, mas ele vai voltar. Então, assim, isso eu acho, isso é um serviço do SUS, entendeu, Adriana? É possível. Nós temos tentado fazer isso, nós funcionamos durante a pandemia inteira. Eu botei do lado de fora um local para poder fazer coleta de PCR sem contaminar quem estava trabalhando lá dentro. Então, assim, são alternativas que eu acho que nós brasileiros, inclusive, somos muito mais criativos do que outros povos, pela nossa necessidade atávica de adaptação, entendeu? Então, assim, mas eu acho que o que tem que mudar, isso não se aprende depois que está formado. A universidade, como eu disse na minha alocução, ela tem que estar disposta a rever os seus modelos. Ela tem que estar disposta, esses meninos tão jovens chegam para fazer uma escola médica, por exemplo, que é esse massacre de atividades, de tarefas, etc., e não pode, quer dizer, tem que permear isso tudo para uma outra maneira de ver, e uma aula de semiologia não pode ser só uma técnica semiológica, ela tem que ser um pouco mais ambiciosa, sem dúvida. Obrigada. Antes de passar a palavra para o Jorge, eu vou ler o pedido da Maria Tereza. José Luiz, ela pergunta se poderia ter acesso ao seu texto e depois outras pessoas corroboram este pedido. Então, por gentileza, veja, isso acontecerá, uma publicação com uma disponibilização dele. Ok, podemos providenciar na sequência, assim como também as referências que eu mencionei, Seligman Silva, Caterina Coutai, acho que são muito valiosas e eu disponibilizo também essas referências, enfim, eu acho que podem ajudar no pós-debate. Ótimo, então, Maria Tereza e Heloísa já respondidas, e eu faço, leio a mensagem de Deise Getúlia, parabéns a todos pelas excelentes falas, acho que assim como podemos pensar uma formação que desenvolva a escuta do médico, podemos pensar o cuidado de fazer os médicos serem escutados em suas angústias também. Importante que, ao longo de sua longa e angustiante formação, esses profissionais sejam estimulados a cuidarem de seus limites e impotência. Então, desde caso depois queira fazer uso da palavra, seja bem-vinda. E Jorge Gouveia. Bem, eu queria dar um relato, acho que dentro daquilo que o Fábio falou, e mesmo o José Henrique, quando ele fala do papel que cada um deve cumprir, uma coisa interessante aconteceu. A nível corporativo, eu trabalho numa empresa com aproximadamente 70 pessoas, e por uma questão quase acidental, a gente introduziu uma figura no contexto de um psicólogo, uma psicóloga, que faziam processos outros de recrutamento, esse tipo de coisa. E é interessante que, com a epidemia, as pessoas começaram a acessar essa profissional, trazendo angústias
que, ao meu ver, na verdade, foram disparadas pela pandemia, mas que, na verdade, traziam traumas revividos antes. Né? E hoje, para vocês terem uma ideia, perto de 14%, perto de 20% desse time procurou esse tipo de escuta. Evidentemente que no espaço corporativo a gente não se propõe a fazer análise, mas a encaminhar. Né? A proposta é uma tentativa de primeira escuta para encaminhar esse processo. Então, dentro do que fazer, né, que o Fábio coloca, eu acho que você tentar colocar, não só no ambiente hospitalar, mas no ambiente empresarial, nos ambientes que a gente vive, né, a possibilidade dessa escuta, eu acho, ou pelo menos, né, uma pré-escuta para que você encaminhe isso, né, tente encaminhar isso para uma escuta qualificada, eu acho que é uma ação que deveria realmente premiar as corporações de uma maneira como um todo, né, porque o represamento que tinham dessas questões psicológicas, acho que foi afrouxado pelas novas agonias aparecidas com a pandemia e com as angústias da pandemia. Posso comentar? Sim, por favor. Não, só para compartilhar que, dentre as atividades que o CEP desenvolve, para além da formação, existem várias outras atividades. Existe um grupo de palestras, que, na verdade, podem ser palestras, podem ser rodas de conversa, e nós disponibilizamos, a instituição disponibiliza no seu site, na área de palestras, vários temas que, inclusive, incluem esses temas articulados com demandas da vida corporativa, não apenas, mas também, já que você mencionou, né? Então, seria interessante se você pudesse visitar o site da instituição e ver lá na lista, são 12 a 14 palestras, algumas delas se articulam claramente com o que você propõe, né? Então, acho que é uma outra questão que seria para um outro debate, enfim, a questão da psicanálise fora, né, no mundo, ou seja, o quanto a gente deveria ou poderia levar a transmissão da psicanálise para outros fóruns, como, por exemplo, o que você menciona. Nós já tivemos algumas atividades dessas realizadas, eu posso garantir que sim, foram muito efetivas. Então, a sua proposição faz muito sentido, né? Baseado no que a gente tem experimentado com esse setor de palestras ou rodas de conversa, enfim, da instituição. Dá um pulinho lá e dá uma olhada, e pode ser alguma coisa que esteja alinhado com o que você comenta, tá? Margarete ou Delza, gostariam de comentar? Oi, me ouvem? Sim, agora Posso sim. comentar? Por favor. Tá. Então, pegando o gancho do que traz os meus colegas, né? E até a Evelyn estava falando sobre essa questão, o paciente é chato, né? E como ela olha para isso, né? Freud já, né, falava para nós. E quando a gente se depara com uma situação, com uma crise onde a gente não tem experiência para lidar, a gente tende a regredir, né? Nas nossas formas de lidar com o corpo. Tende a ficar mais infantilizado, mais dependente. Nós que estamos nessa posição de cuidado, né, que é uma posição que também se assemelha a uma posição materna, que é lidar com o corpo, a intimidade do outro, a gente também tem que fazer esse trabalho de ajudar o paciente a elaborar a sua nova demanda corporal, né? Às vezes é uma demanda de um corpo que estava doente, né? Existe um tempo de elaboração para que o doente possa, né, lidar com a sua nova contingência corporal, né? Então, às vezes, é um pulmão que não vai ter a mesma capacidade,
enfim, dependendo do que acomete aquela pessoa. Então, isso tem um tempo de elaboração. E essas questões transferenciais ocorrem em todos os espaços, né? Não só no espaço dito culturalmente da psicanálise nos consultórios, como em toda a relação humana, né? Então, no hospital, essas coisas transferenciais, né? As transferências dos afetos, das emoções, as chatices dos pacientes e até as alegrias demais, tem que haver, né, com as questões transferenciais, né? Isso Freud sacou há bastante tempo atrás, né? Então, eu penso que há que se incluir também as subjetividades nos currículos, né? E há de se abrir espaços de fala, né? Nos mais diversos lugares, né? Porque falar das coisas muda como a gente sente as coisas, para onde a gente vai. Falar possibilita a gente construir, não é? Construir outras coisas, construir outras formas de desejar, construir um mundo melhor, né? Pensar a nossa posição no mundo e pensar como, né, as demandas de todo o mundo interferem, né, no individual e como o individual está no coletivo. Acho que isso a Margareth deixou muito claro, né, de uma forma muito brilhante, explicitando essas coisas tão vergonhosas que são as questões da vacina, né, dessa discrepância, né, e a gente ainda não aprendeu, né, assim, que isso, né, essa causa que é não ter acesso, né, às vacinas, isso vai impactar a minha saúde aqui, como vai impactar lá do outro lado, né, do oceano. Então, eu acho que isso é um momento que não há como a gente voltar atrás, né? Assim, a gente vai ter que pensar como a gente vai fazer daqui para frente, no sentido de globalizar a humanização também. Acho que era isso que eu queria falar. Obrigada, Delsa. Temos aqui também comentários de Monete, parabéns a todos, excelente e pontual discussão. Caminhamos para os 10 minutos finais, então convidaria a Delsa, Carete, José Luiz para suas considerações, para irmos finalizando o debate desta noite. Podemos manter a ordem, como Delsa falou, mas se puder voltar e fazer suas considerações, agradeço. Bom, então eu vou falar. Eu acho que, né, assim, a gente já falou bastante, assim, e acho que está muito bem colocado, né? Margareth trouxe brilhantemente, Luiz, né, os participantes que também enriqueceram muito essa discussão, a importância disso, né, da gente poder falar disso e da articulação dos saberes, né, assim, quanto que isso, né, assim, faz falta e o quanto que isso, né, de uma outra forma olhada, se mostra, né, como uma saída, né, uma esperança, né, esse acolhimento, né, esses espaços de fala que pode surgir, não só espaços ditos, como eu já havia dito, culturalmente da psicanálise, mas os espaços de fala, que a gente possa trocar e falar, né, sobre essas questões que não são só questões de saúde, né, são questões de coletivo e do mundo. Eu estou muito contente, eu agradeço essa oportunidade do CEP de poder estar aqui com vocês e conversar com pessoas que trazeram coisas tão maravilhosas, né, para a gente pensar. Obrigada, viu? Muito obrigada, Delsa. Então, José Luiz, por gentileza. Bom, acho que foi um momento, foram 2 horas muito produtivas para todos nós, nós daqui do grupo de debatedores e os que se juntaram a nós nessa noite. E eu acho que são iniciativas como essa que de alguma forma permitem que as vozes não sejam silenciadas, né? E que não sejam sepultadas, né? Que a gente possa mantê-las pulsionalmente vivas, né? O que nos convoca para um lugar social de atribuição de um posicionamento mais apropriado e menos deletério, né? Como a gente vê na mídia, etc. Mas eu queria fazer um comentário final, basicamente com uma questão que eu acho que a Margareth trouxe, na forma de uma pergunta, um questionamento, que eu acho que se articulou um pouco com a questão do Fábio. A Margareth falou em alguma coisa sobre esperança e o Fábio falou alguma coisa sobre o retorno
a transição para o consultório, enfim. E eu, quando tanto um quanto o outro, quando falaram, eu me lembrei de um texto do Freud, muito bonito, um texto curto, chamado A Transitoriedade, de 1916, em que ele conta um passeio que ele faz com um poeta. Esse poeta era o Rilke, e esse passeio nunca aconteceu, na verdade. Na verdade, foi um encontro, uma conversa que eles tiveram 3 anos antes, mas ele, como bom escritor, ganhador do Prêmio Goethe, ele transformou num texto curto, porém muito bonito. E nesse passeio, o Rilke diz para ele, olha, alguma coisa assim do tipo, olha, a natureza é muito bonita, né? Há várias belezas para a gente admirar, mas eu não consigo admirar, porque eu sei que elas vão ser destruídas. Eles estavam ali num pré-guerra, né? E como é que eu vou amar e admirar algo que vai ser destruído, né? E aí o Freud, muito sagaz, diz para ele, sim, mas há um valor na transitoriedade, né? Porque aquilo que é fugaz aumenta a nossa possibilidade de fruição. Então, aí está o valor da transitoriedade, né? E ele termina essa conversa com o Rilke dizendo: reconstruiremos, talvez em um solo muito mais firme, tudo que foi destruído, né? Então, acho que essa é a mensagem, uma mensagem de esperança, que eu acho que é alguma coisa que se aplica com o que a gente vem falando aqui, do que fazer agora, né? Quando a Delza fala da recuperação, quase que de uma fisioterapia, né, do pós-Covid, passa um pouco por aí também, né? Acreditar em uma exaltação da pulsão de vida, que é possível reconstruir tudo que perdemos, mas, inclusive, talvez num solo mais firme. Então, acho que essa é a minha mensagem final que eu gostaria de deixar. E agradecer a todos. Obrigada, José Luiz. Doutora Margarete, por favor. Igualmente, desejar um bom feriado a todos aí esses dias e agradecer o convite do José Luiz, esperando que nossas reflexões tenham sido úteis para muitos, né, e que funcionem realmente não como algo transitório, né, mas como uma possibilidade, né, José Luiz, de fruição sobre algo que nos estimula. E quando eu digo, eu não falei em esperança, eu falei numa nova primavera, é porque eu acredito nisso mesmo, né? Eu tenho todas as razões do mundo para não acreditar em nada positivo hoje, nesse momento, inclusive por questões particulares que nesse momento vivo, de luto e etc. Né? O Zé Luiz sabe, eu acabo de perder meu marido, né? Um companheiro de uma vida longa, densa, complexa, intensa, e assim não é fácil, né? Quer dizer, viver o luto, mas ele faz parte. E como sempre foi uma pessoa muito vital e sempre acreditou na fruição da recriação, então é nesse momento difícil, particularmente, é que eu me sinto muito estimulada para falar que eu acredito sim, né, no compromisso e na possibilidade do homem de realmente ter um pouco mais de olhar do outro, de compromisso com o outro e vislumbrar uma nova primavera para as nossas vidas, não para as nossas particulares, mas para o coletivo com o qual nós forçosamente temos que conviver no nosso dia a dia. Então, muito obrigada, Zé Luiz, pelo convite, muito obrigada a Marta pela condução e a Delza pela companhia e aos que aqui estiveram conosco. Muito obrigada. Então, obrigada pela disponibilidade, José Luiz, de proporcionar este encontro rico e importante nesta noite. Deus e doutora Margarete, todas e todos presentes. Há vários agradecimentos no chat. Liberamos os microfones para então que façamos a nossa despedida, e é sempre bom ouvir este coro de vozes, né? Para que tenhamos novos renascimentos, novas primaveras, novas esperanças, e que possamos continuar com o nosso trabalho. E tão importante quanto é saber que estamos juntos e podemos contar um com o outro, umas com as outras, aprendendo e nos auxiliando, cuidando, ajudando a cuidar. Então, mais uma vez, muito obrigada em nome de toda a equipe do CEP.
Boa noite, cuidem-se, saúde. Boa noite. Boa Boa noite, obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Parabéns a Excelente todos. debate. Parabéns. Obrigada, boa noite. Beijo, pessoal. Boa Obrigada. noite a todos. Beijo, boa noite. Boa noite.